Abra sua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 2. Antes de nós lermos aqui, irmão, o livro de Apocalipse, ele é claramente chamado de João, que nesse momento ele encontra-se aprisionado na ilha de Patmos, para onde ele havia sido exilado, e por causa da sua fé em Cristo Jesus. Acho que todos conhecem e sabem desse ponto. E a chave desse livro aqui se encontra no versículo logo inicial, que fala a revelação de Jesus Cristo. Amém? O propósito principal desse livro aqui é revelar a pessoa de Jesus como Salvador, como Redentor do mundo. Amém? Apresentar de uma forma simbólica aqui o programa mediante ao qual ele dará prosseguimento à sua obra. Então esse livro aqui começa, o que nós vamos ler agora, ele começa com cartas que são enviadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes, né, no período apostólico, mais ou menos aí 100 anos depois de Cristo, e que servem de tipos de igrejas nos dias de hoje. Quando fala dessas 7 igrejas, essas 7 cartas estão servindo a tipos diferentes de igrejas também, a que nós participamos no dia de hoje. E nessa carta aqui, ele vai expressar os seus elogios, presta atenção nisso, os seus elogios, as suas críticas também à igreja, concluindo sempre com uma advertência e uma promessa. Olha aqui para mim, irmão. Deus adverte, exorta a quem Ele ama. Por isso, se numa palavra você se sentir exortado em amor, claro, não com um dedo apontado, falando do teu pecado e te expondo, não, em amor, como Deus faz, isso significa que Ele está te amando. Isso significa que Ele quer te tirar de uma condição pecaminosa que te afasta dEle. Quando nós recebemos uma exortação, como está falando aqui de críticas, de exortação a essa igreja, Ele está ao mesmo tempo nos dando uma chave, nos dando uma possibilidade de nós estarmos na presença poderosa dEle. É como se Ele estivesse dizendo assim: filho, você não percebeu? Esse pecado está nos dividindo. Esse pecado está quebrando a sua fé. Esse pecado está acabando com as convicções dentro de você que existem de mim. Esse pecado, filho, está te levando para longe de mim. Então eu estou te exortando, mas porque eu te amo tanto que eu não quero te perder. Eu quero você comigo e eu quero estar em você. É amor. É amor de Jesus. É como um pai, irmão. Você é pai? Quantos pais tem aqui? Levanta a mão assim, você que é pai, você que é mãe. Amém? Quantas vezes você impediu que o seu filho fizesse algo porque você, olha, vai dar ruim. Você vai cair, você vai se machucar. Ou senão que você corrigiu ele para que ele não sofra logo adiante na vida. Para que ele não venha sofrer com aquele tipo de comportamento. O nosso pai é tão amoroso que ele às vezes, ele pega a gente assim, ó, vem um pouquinho para cá, porque para ali você vai se perder. E em amor nós compreendemos essas palavras, amém, irmão? Então, aqui está escrito assim, acompanhem comigo, está no nosso telão? Apocalipse 2, está aí no telão? Eu vou lendo aqui. Escreve ao anjo, e aí pode ser o pastor da igreja, né? Que está em Éfeso. Essa é uma carta da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e paciência, e que tu não podes suportar os maus. Em algumas traduções aí está o seu labor e a sua perseverança, amém? Talvez seja a sua tradução aí. E provastes aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tiveste paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não desfaleceste. Mas
Quem está comigo aí? Mas tenho contra ti. Pedro, pode só abaixar um pouquinho que está dando uma microfonia de um agudo aqui. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Recorda-te, ou em algumas daí, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Mas tem, porém, isto, que aborreces as obras dos as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou em algumas traduções, ao vencedor, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ao qual está no meio do paraíso de Deus. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te damos graças por esse dia de festa, Pai. Por esse dia ao qual o Senhor preparou irmãos, Pai, para que nós estejamos aqui levantando com muita graça, com muita unção e com a autoridade que vem do alto. E estamos nesse momento com os nossos corações, Pai, as nossas mentes abertas, Pai, a receber daquilo que o Senhor tem de semente para as nossas vidas, de um alimento para as nossas vidas espiritual na noite de hoje, Pai. Nos dê clareza, nos dê entendimento, iluminação, Pai, do que vem do alto, para que nós possamos ter a compreensão real, Pai. E nisso a nossa fé ser edificada, a nossa casa, o nosso lar, as nossas famílias, Pai. Nós repreendemos aqui, Pai, toda a ação maligna que vem trazer confusões de mente, Pai. Todo espírito, Pai, que vem trazer sono, todo espírito, Pai, que vem de alguma forma dispersar irmãos aqui, caia por terra, Pai. Seja repreendido em nome de Jesus. Aqui nós declaramos, Pai, céus abertos nesse ambiente para a tua honra e para a tua glória. Se você concorda e crê, diga amém. Eu conheço o teu serviço, eu conheço o teu labor, é o que ele está falando. É maravilhoso nós estarmos servindo ao Senhor. E serviço, labor, aqui é um serviço a esse pessoal, um serviço pesado, é um serviço diante de circunstâncias difíceis. Não é, eu vou ali fazer isso e pronto, e acabou. Não, é diante de circunstâncias muito difíceis. E ele fala também, eu conheço a sua perseverança, apesar da posição que eles estão de serem perseguidos. Os efésios permaneceram fiéis a Cristo e fiéis à sua vocação, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, estavam fiéis a Cristo Jesus e fiéis à sua vocação. Nessa semana aqui, eu estive com esse novo grupo dos adolescentes com jovens. Nós estivemos nessa salinha aqui do lado e nós colocamos uma ficha ali cadastral e cada um deles escreveu uma pretensão ministerial na vida deles. Algo que eles planejam, que eles projetam no Senhor. Irmãos, são muitas e muitas as armadilhas, setas e sugestões que vão vir para apagar aquilo que o Senhor já escreveu na sua vida. Aquilo que você sabe. Aqui nós, diante das pessoas, teve um dia que eu perguntei aqui, uma pretensão de profissional. E muitos deles falaram médicos e, enfim, policial, advogado. E nesse dia nós falamos ministerial. E você sabia que nós temos aqui pastores? Sabia? Você sabia que nós temos aqui futuros líderes de jovens? Sabia? Missionárias. Missionárias. Futuros líderes de família. Tá aqui no nosso meio. Passa rapidinho, irmão. Hoje eles estão aqui, são adolescentes. A gente pisca o olho e eles estão subindo aqui como esses irmãos subiram hoje. Agora, esses aqui perseveraram numa posição de perseguição sobre a vida deles. E eles ficaram, mesmo sendo perseguidos, fiéis ao Senhor. Olha só isso aqui. E fiéis
a vocação que eles receberam. A palavra é, irmão, nunca perca a fidelidade ao Senhor e na vocação com que Ele te vocacionou. O posicionamento de fidelidade é nosso. É o Senhor que faz tudo, mas o posicionamento de fidelidade diante da onde o azeite está caindo, esse posicionamento é nosso, é seu. Aleluia. Então a igreja de Éfeso, ela vai mostrar no ponto número 1 a sua natureza. Eu vou de forma bem dinâmica, me acompanha, irmão. A gente está um pouquinho avançado aí na hora, me acompanhe. A natureza dela num ponto número 1, ela vai dizer que ela era muito enérgica, e vocês acompanharam aqui no texto, em obras, mas o que? Esforço, trabalho. E também, mais na frente um pouquinho, vai falar que em paciência. Como nós estamos trabalhando aqui, como nós falamos aqui do Restaurante Graça, como estamos servindo aqui, mesmo diante de horários, irmãos, que conciliam isso com o seu trabalho, ou que dão prioridade tamanha para isso, que pede folga um dia para que ele possa estar aqui e compensa, alguns com final de semana. Entende isso? Com paciência, com esforço, com obras, com trabalho, com força, com vigor naquilo que é da parte do Senhor. Estão como esses irmãos. Num ponto número 2, ela também é enérgica na ortodoxia, é ortodoxa. Porque ele vai falar, olha, vocês provaram os líderes, no versículo 2 está aí, e odiou a sua doutrina. Aqui está falando especificamente dos nicolaítas, que eles, a palavra mesmo é conquistadores laicos. Quando a gente vê nicolaítas, é isso, conquistadores laicos. O que eles faziam? Eles exploravam as pessoas. Será que a gente vê isso nos dias de hoje, na igreja? Infelizmente, né? Líderes que estão explorando pessoas, usando a fé para explorar pessoas para benefícios próprios. A gente ainda continua vendo isso. Nicolaítas. E o Senhor está falando assim: eu me agrado de vocês que se opõem, que se colocam contra esses que estão usando o meu nome para vender uma fé a qual eu dou de graça, a qual sou eu quem dou, sou eu quem promovo. É o Espírito Santo nos convencendo do pecado e do juízo, é Ele nos enchendo. Então ele está falando, eu também me agrado por esse ponto número 2. E num ponto número 3, aí tem um problema. Ele vai falar, também é uma igreja na sua natureza fria. Por quê? Porque faltou entusiasmo para com o Senhor. Porque faltou entusiasmo e amor para com os irmãos. Como assim, pastor? Mas ela não estava fazendo muita coisa. Ei, fazer muita coisa não quer dizer que você esteja fazendo para o Senhor. Lembra Marta e Maria? Poxa, mas Marta não está fazendo nada. Calma, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ela está aos meus pés, me adorando. Quantos se lembram aí dessa história? Às vezes nós estamos firmes na obra, mas Ele deseja que nós estejamos firmes na obra e firmes com o dono da obra. São os 2 pontos. Então ele está falando, olha, eu tenho uma coisa aí, falta entusiasmo para com o Senhor e amor para com os irmãos. Agora, tem um ponto número 2, a qual ele vai falar da sua restauração. Quantos ouviram muito essa palavra no final de semana aí? Pessoal do Amós. Restauração. Também tem a sua restauração. E aí, são 3 pontos na restauração. Lembre-se, arrependa-te e volte. É isso que ele vai falar nos versículos finais. A partir do versículo 4, me acompanha aí. Ele fala assim: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro. Ele falou, perdeu. Você perdeu o seu. Que a gente vê as pessoas falando assim, né? Olha, fulano perdeu o primeiro amor. Ele não falou que você perdeu. Ele falou que você deixou. É diferente ou não é? Perder acontece. Deixar é uma atitude minha. Eu decidi deixar. Então ele está falando, olha, não perdeu, você
deixou o seu primeiro amor, refere-se a um desvio do sacrifício na cruz. Há um desvio daquilo que ele promoveu na minha e na sua vida, como nós falamos lá no início, como redentor, como restauração, como salvação na minha e na sua vida. Aquele Cristo que foi naquela cruz e pela força dele, e pela obra dele, pela misericórdia dele, pelo perdão dele, você está aqui sentado hoje. Eu estou aqui pregando hoje. É muita graça e misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida. Mas esses que deixaram, se desviaram desse sacrifício na cruz, e vai ser certo a ruína dessa igreja. Ele está dizendo, vai ser certo a ruína dessa pessoa, certa a ruína dessa igreja, certa, a menos que haja o quê? Arrependimento. A menos que haja esse arrependimento, o teu primeiro amor, aquele amor por Cristo e pela família de Cristo que tinha lá no início da sua vida cristã. Quantos se lembram disso aí? Tem gente que ainda diz, meu irmão, que é possível servir a Deus sem congregar. Não tem, eu acho que, infelizmente, ele só foi à igreja, ele nunca leu a Bíblia. Em todas as direções de Deus é para que nós andemos em unidade, irmão. É para que nós façamos isso aqui. Olha, anda em dois, é melhor dois do que um. Por quê? Porque se um cair, vai ter alguém para levantar. As orações que são passadas para mim e para você lá, Tiago, de intercessórias, de nós estarmos juntos, chama os presbíteros, coloque o óleo na cabeça. Se tem alguém doente entre vós, então coloque o óleo e receba a cura nessa oração. Tem alguém enfermo, tem alguém feliz, ele fala, cante louvores, se alegre, chore com quem chore, se alegre com quem se alegra. Tudo é em unidade, tudo é em família. Quando ele fala a oração do Pai Nosso, o próprio Jesus, ele não fala, meu Pai que está no céu, ele fala, Pai Nosso. Somos nós, não sou eu. Eu sozinho não sou igreja. Eu com Maia sou igreja. Eu com Júlio sou igreja. Eu com você sou igreja. Nós somos igreja no nós. Amém? Aquele primeiro amor na proximidade com os irmãos, no coração aquecendo, como aqueles que se encontraram com Jesus, como aquela mulher do poço, e ele diz, olha, vai lá, pode ir, mas olha, não conte a ninguém. Ela chega naquela cidade falando para todo mundo. Para todo mundo. Por quê? Porque foi com Jesus que eu encontrei. Foi por ele que eu fui curado, que eu fui salvo. Não tem como me calar, não tem como meu coração não se alegrar, não tem como externar isso que eu não merecia. E ela sai falando para todo mundo. Você lembra dessa época aí que você saía falando até para quem você não conhecia, no ponto de ônibus, na padaria, e Jesus para lá, e Jesus para cá, e Jesus, e manda mensagem. Quer levar alguém para o culto, para conhecer, porque não é possível. Ele tem que conhecer também. Eu amo tanto essa pessoa, ela tem que viver o que eu estou vivendo, ela tem que ser cheia desse Jesus como eu sou cheio, ela tem que ter um despertar como eu tive. Quem se lembra disso aí? Aquele primeiro momento, aquele primeiro amor. É disso que ele está falando. Uma vez eu estava com Júlia, estou vendo Júlia aqui, eu lembrei. Ela fica muito tensa quando eu falo isso, porque ela pensa, o que vem aí? Mas não vem, fica tranquilo. Deixa eu voltar aqui algumas folhas em Coríntios. Uma vez eu estava com Júlia era pequenininha. Era? Não tá tão grande também, não. Mas ela era mais pequenininha. Ela tinha uns 11 anos, por aí. E a gente estava no carro, passando na cidade, perto da nossa casa, lá em Cabo Frio. E aí, Júlia estava numa crise, nessa idade, porque ela me via
cantando e pregando, e a mãe dela também, e a gente fazendo teatro, liderando jovens. E aí é natural que no meio das crianças, dos adolescentes, as pessoas, ei, você, canta aí. Não, não canto não. Não, então prega aí. Não, eu sei pra mim, mas... Então... E ela começou a entrar em crise com isso, porque será que eu não tenho nada a dar pro Senhor? E aí a gente estava andando, eu tô vendo que ela tá chateadinha ali no banco do carro. E até que eu fiquei perguntando, ela falou. Ela falou isso. Só que a gente tinha passado atrás de um mercado grande lá, o Extra. E uma marquise assim, tava igual a noite de hoje, com essa chuvinha assim. E ali fica um monte de pessoas que estão em situação de rua, com os colchonetes, ficam ali. E a gente passou ali, e ela pequenininha, olhou, e ela falou, papai, ó, tem um moço que tá ali atrás, tá com frio. Eu nem tinha percebido as pessoas ali. Eu tava olhando pra frente, dirigindo. Tá com frio. Eu não tinha nem visto a pessoa, ela viu e viu que tava com frio. E aí eu, como assim tá com frio? Ela, não, eu vi, ele tá com frio. A gente precisa pegar um cobertor. Vamos lá em casa? E nesse dia a gente foi tanto lá, acho que no UPA também, não foi? Depois a gente foi na UPA também. Falei, já que despertou isso, então vamos ver quem tá com frio aí na cidade. Era uma época de muito frio. Vento, lá venta muito. Aí ela falou isso. E depois aconteceu essa história que eu falei, de eu ficar ali perguntando. E aí ela falar. E ela falou, pô, não sei fazer nada, cara. Não sei cantar, não sei pregar. Depois ela começou a dançar. E ela muito triste com isso. Muito triste, como eu vejo várias pessoas dentro da igreja, triste com isso. Porque acha que expressar isso que nós recebemos do Senhor só está guardado a essas proporções. Agora, eu olhei no olho dela e falei o que nós vamos ler aqui agora. Porque lembra desse primeiro amor que nós estamos falando? Lembra do amor para com o próximo? Porque esse amor transbordando na gente, é impossível dele não chegar ao próximo. Sim. Então, quando ela falou isso, a minha resposta para ela foi a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 2, ao qual ele diz assim: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse montes, não tivesse caridade, ou seja, amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. A caridade ou o amor aí não inveja, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não espera os seus próprios interesses. Isso é muito forte. Esse amor é tudo que eu e você precisamos nessa obra do Senhor, no relacionamento com o Senhor e no relacionamento que Ele propôs para nós como irmãos. Você tem o dom de profecia, fé para arrastar montes. Se não tem amor, irmão, não interessa. Essa foi minha resposta para ela.
Você tem amor, o maior dom, porque no final, como é que vai ficar? Olha o final aí, acompanha comigo. É eterno. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Por que você está dando tanta importância para aquilo que às vezes são os homens que dão importância? Dê importância para aquilo que Deus dá importância. O que importa é como Ele tem te preparado, está te preparando, está te vendo. Seja preocupado em ser aprovado, como nós falamos para esses irmãos aqui, diante dos olhos santos do Senhor, no relacionamento com o Senhor, no que Ele tem de um relacionamento de você para com seu irmão. Isso é o que importa. E eu falei para ela: você percebeu algo que nem papai percebeu. Sabe por quê? Porque é o amor que está em você. Eu não posso passar e ver alguém com frio e simplesmente continuar a minha vida. Nós só não nos atentamos o que realmente importa diante dos olhos do Senhor, senão nós daríamos muito mais valor a essas coisas. Então, eu tenho porém contra ti, mas vocês perderam esse primeiro amor. Perderam não. Deixaram esse primeiro amor. Amém? Versículo 5. Ele vai dizer: recorda-te, pois, de onde caíste, e o que? Arrependa-te. Transforma a tua maneira de pensar e de agir. É isso que ele está falando. Você lembra o que foi que fez com que esse amor não fosse mais tão vivo dentro de você? Lembra? Você lembra o ponto que isso começou a acontecer? Volta atrás aí na sua memória. Volta atrás. Lembra o ponto que isso começou a acontecer? Ele está falando, volta nesse ponto. Lembra-te desse ponto. É esse nó que eu quero desfazer. Mas para esse nó ser desfeito, para isso ser recuperado, precisa uma coisa: que você se arrependa. E arrepender do que eu fiz, pastor? Sim, mas principalmente se arrepender de quem você é. O que vale para Deus é quando nós estamos diante dele, do amor dele, da compaixão dele, da exortação dele, do direcionamento dele, e nós olhamos para ele que é santo e nos arrependemos não só do que nós fizemos, mas olhamos para a beleza da santidade dele e nós arrependemos de quem nós somos. Não é simplesmente me arrepender da mentira que eu contei, Carla, da minha infidelidade. Não, é me arrepender do mentiroso que eu sou. Porque se você apenas se sentir mal com o que você fez, provavelmente você vai continuar fazendo. Por quê? Porque eu me senti mal, eu sei que eu prejudiquei alguém, ou sei que prejudiquei a mim mesmo. Mas sabe, poxa, isso não foi legal. Mas quando eu me bater de frente com aquela situação novamente, ou sendo externa para fora, ou sendo algo que é interna, pode ser uma opressão, pode, mas pode ser uma tentação interna. Amém? O que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. Agora, quando diante daquela situação você se arrepende de quem você foi para fazer aquilo, dificilmente você vai retornar a fazer. Dificilmente. Você vai ter nojo da prática. Você vai ter nojo do mentiroso que foi, do infiel que foi. Nojo. Você vai olhar para si e falar: eu não posso continuar nessa condição. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque hoje eu sou isso, mas eu não quero mais ser. Lava as minhas vestes, Senhor, em nome de Jesus.
Me faz novo de novo na tua presença e diante do teu poder que pode restaurar a minha vida. Não é mais só me sentir mal pelo que eu fiz, mas me arrepender profundamente de quem eu sou. É isso. Arrependimento é o que ele está falando no versículo 5. E ele vai dizer assim: eu venho a ti. Significa uma visita especial. Para quê? Para quê? Para um julgamento. Porque vai acontecer isso na minha e na sua vida. Você está aqui dentro. Todos creem nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nessa verdade? Então, um dia vem uma visita, um dia ele estará de frente conosco, e ele está falando aqui, uma visita especial para um julgamento diante de mim e de você. É isso que ele está dizendo. Porque um dia eu vou estar face a face. Você sabe que um dia você vai estar face a face com o Senhor, não sabe? Você sabe disso? E sabe o que ele vai falar, Carla? Me apresenta as suas obras. Quando nós oramos aqui no início, nós cantamos Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o quanto nós estamos preparados para estar de frente com Ele. Você está preparado? Você pode apresentar as suas obras diante desse Senhor que é misericordioso, mas que é justo para julgar cada obra nossa nessa terra? Era para você dizer alguma coisa. Mas que bom que você ficou refletindo, e a maioria ficou refletindo, porque nós precisamos diariamente dessa reflexão. Isso vai mudar muita atitude nossa no nosso cotidiano, dentro do nosso lar, com os nossos familiares, no nosso trabalho, indo para o nosso trabalho. Vai mudar. Quando nós andamos com a eternidade cravada no nosso coração, isso muda muito o nosso jeito de falar, o nosso jeito de conviver, de se expressar, de amar, de responder. O Senhor nos chamou e nos colocou sentado aqui e está nos dando essa palavra em amor, porque Ele deseja, irmão, que nós estejamos na condição de olharmos para os olhos dele sem medo, com alegria, sabendo que fazemos parte desse povo que habitará com Ele eternamente. Você faz parte desse povo? Então, essa é a segunda parte. Mostra-me essas obras. Versículo 7, ele fala, acompanhem comigo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou algumas traduções aí, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, ao qual está no paraíso de Deus. Ao vencedor, aqui no Apocalipse, vencer significa permanecer fiel ao Senhor a despeito das tentações e das perseguições. Aqui especificamente está falando sobre isso. Vencedor aqui significa o quê? Esse que vai comer da árvore da vida. O que significa, Jefferson? Significa permanecer fiel ao Senhor a despeito de todas as tentações que sofremos e das perseguições que nós vamos enfrentar nessa terra. Então é alguém perfeito, Jefferson? Não, nós vamos errar, irmão. Infelizmente nós vamos errar, mas o coração arrependido nos coloca na condição de guardados por esse Cristo novamente. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Por quê, pastor? Porque se por um homem entrou o pecado e assim entrou a morte na terra, também por um homem, segundo cabeça de raça, Cristo Jesus, fomos justificados pelo sangue desse cordeiro naquela cruz. E se nos colocamos nesse lugar, nós temos um intercessor no céu, ao qual está nesse momento intercedendo por mim e por você, diante do nosso arrependimento, das nossas obras más. Ao vencedor, vou dar de comer da árvore da vida. Essa árvore aqui, irmãos, alimentar-se dela simboliza participar
da plenitude da vida eterna. Nós queremos comer dessa árvore, sim ou não? Mas existe um posicionamento quem vai comer dessa árvore. É uma verdade, e não é falado muito hoje nos púlpitos, nos vídeos da internet. Nós precisamos de palavra, irmão, que vai nos animar. Sim, Jesus deu muita palavra. Levanta-te, ser forte e corajoso. Deus deu muita palavra ao seu povo. Amém ou não amém? De encorajamento. Essa era a palavra que eu queria lembrar. De encorajamento, sim ou não? Mas não podemos esquecer que tem um posicionamento e que Ele só dá essas palavras de encorajamento para que nós possamos passar a eternidade com Ele, para que nós possamos nos posicionar no lugar de bênção, que é a presença dEle, que é guardado por Ele. E para isso existe um posicionamento de fidelidade diante dos princípios dEle. Não podemos nos calar, não podemos parar de falar dessa verdade, senão nós vamos estar indo inchados de palavras a abismos profundos do inferno, de perdição, e ainda colhendo essa perdição durante a nossa vida aqui nessa terra. Eu sei que você não quer estar perdido, eu sei que você não quer colher consequências, eu sei que você não quer receber disso ainda aqui, irmão, em nome de Jesus. Então lembra, olha aqui para mim, lembra aonde caíste, lembra aonde tudo começou a dar errado, lembra aonde o trem descarrilhou, lembra aonde a conexão começou, o Wi-Fi começou, tava cheio, começou 2 pontinhos, 3 pontinhos, 1 pontinho, e agora só aparece aquele H, com aquela setinha. Lembra desse ponto, é o que ele está falando. Ei, lembra quando nós começamos a nos distanciar. Deus tem dado uma palavra a mim e você. Lembra desse ponto? Ele não fala assim, lembra desse ponto? Te apontando, te acusando. Não, ele falou, lembra. Sabe por quê? Porque se você voltar lá e se você se arrepender, eu quero restaurar a aliança com você.